Olá pessoal, meu nome é Aline, é um prazer estar aqui dando mais uma aula para vocês. Essa aula é sobre as características dos seres vivos, mas antes de começar, não esquece de se inscrever no canal, me ajuda aí, tá bom? Se eu perguntasse o que diferencia um ser vivo de um ser não vivo, o que você me responderia? Ah, o ser vivo anda, come, cresce, se reproduz. São essas as características? Vamos ver, né? Eu trouxe aqui algumas características, eu não posso dizer que são todas, porque cada autor utiliza de acordo com seu estudo, com sua maneira de pensar. Mas eu trouxe algumas características aqui pra gente analisar direitinho, tá? Então, algumas delas são composição química, a presença de célula, a capacidade de se reproduzir e transmitir suas características, crescimento, reação e movimento e evolução. São algumas delas e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, tá? A respeito da composição química, vou jogar aqui uma imagenzinha para vocês, para a gente falar um pouquinho de quais são os elementos que estão presentes nos seres vivos em maior quantidade, tá? E aí a gente tem aí um bizuzinho para a gente lembrar, que é a palavrinha CHOMPS. Cada letrinha representa um elemento químico presente nos seres vivos, tá? Vamos lá, CHOMPS. É carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Viram aí? E qual a importância dessas substâncias? Elas estão muito presentes em maior quantidade no nosso organismo, nos organismos dos seres vivos em geral, e eles são importantes para dar origem à matéria orgânica necessária para funcionamento do nosso organismo. São aí os lipídios, os glicídios, as proteínas, tá? E eles são muito importantes para isso. Ah, Aline, os seres não vivos não possuem esses elementos? Alguns possuem, alguns elementos desses podem estar presentes em seres não vivos. Porém, eles estão presentes em maior quantidade nos seres vivos. Outra característica dos seres vivos é a presença de células. E aí a gente vai falar sobre alguns termos importantes para você saber. Seres unicelulares e pluricelulares. O que é isso, Aline? Seres unicelulares são seres que são dotados apenas de uma célula. Uma célula é o indivíduo já. Seres pluricelulares ou multicelulares são seres que são formados por duas ou mais células. Além disso, a gente também classifica os seres de acordo com o tipo de célula que eles possuem. Existem as células procariontes, que são as células que o material genético não tem um lugar específico, ele não é envolto por uma membrana para poder delimitar o localzinho desse material genético. Já os indivíduos eucariontes possuem essa membrana que vai delimitar o material genético da célula. Outra coisa, a célula é um compartimento aquoso, microscópico. Dentro dele ocorrem várias reações metabólicas importantes para o nosso organismo. Lá é onde está situado o material genético da gente. Reprodução, que é uma característica importante dos indivíduos vivos, dos seres vivos. Eles se reproduzem e nessa reprodução, mais termos aí para vocês. Essa reprodução pode ser sexuada ou assexuada. O que isso significa? Assexuada é quando ocorre a reprodução sem a mistura de material genético, certo? Vão dar origem, os indivíduos vão se reproduzir, vão se duplicar e dar origem a cópias dele. Já indivíduos que se reproduzem de forma sexuada envolve a mistura de material genético. Lembrando, reprodução sexuada não quer dizer que vai juntar o óvulo e o espermatozoide não, tá? É quando houver mistura de material genético. Guardem isso com vocês. Então, reprodução sexuada, quando envolve essa mistura de material genético, isso proporciona uma maior variabilidade de características dos indivíduos.
E é nessa reprodução que a gente vai falar também de hereditariedade. É onde transmite as informações para as gerações futuras, ok? Outras características dos seres vivos: crescimento, reação e movimento. Aline, crescimento tranquilo. Eu sei que os indivíduos podem crescer com o aumento do seu volume celular ou com o aumento do seu número de células. Beleza. Reação. O que seria reação quando eu penso, por exemplo, em plantas? Eu sei que se um animal, eu mexer em um animal, ele vai ter algum tipo de reação, mas em plantas. As reações das plantas, elas podem ser reação ao toque, reação a estímulos químicos e físicos. E o movimento também. Quando eu falo de movimentação, eu não estou falando que uma árvore tem a capacidade de sair andando, não, tá? A gente tem alguns movimentos que são causados por fatores como luz, por exemplo, gravidade, que ocorrem em vegetais também. E é movimentação. E outra característica é a possibilidade de evoluir. Os indivíduos, os seres vivos, eles têm a capacidade de se adaptar, ele tem a capacidade de sofrer mutações e com isso ele pode evoluir. Essa evolução é transmitida para os seus descendentes, ok? Essas são algumas características dos seres vivos. Agora a gente vai falar sobre os níveis de organização biológica, tá? A gente vai falar como o indivíduo, como as populações, como o planeta como um todo, como ele se organiza, tá? Então vamos começar. Coloquei aí no quadro para vocês um esqueminha, mas eu quero colocar uma imagem para vocês também. Vão acompanhando aí, vou falar cada nível e o que ele significa, o que ele representa, né, nesses níveis de organização, tá? Nós vamos começar pelo menor de todos, que são os átomos, tá? Os átomos, eles são uma pequena parte da matéria que se juntam e dão origem a moléculas. Essas moléculas, que são a junção dos átomos, elas se organizam e vão dar origem às organelas, que estão presentes na célula. A célula, que são as unidades funcionais dos seres vivos, eles vão dar origem aos animais, aos vegetais, a todos os seres vivos. E a união dessas células vai dar origem aos tecidos, que é a parte visível dos órgãos. Esses tecidos, eles vão dar origem aos órgãos que desempenham cada uma função diferente. Só que esses órgãos unidos, eles podem trabalhar em conjunto para formar o que a gente chama de sistema. E a gente tem o sistema digestivo, com vários órgãos importantes nesse sistema, o sistema circulatório, respiratório. E a junção de todos esses sistemas, a gente vai ter o organismo, nós. E os indivíduos, eles convivem entre si. E esse convívio, ele recebe diferentes nomes de acordo com diferente nível de convivência desses indivíduos. Vamos ver aí. A gente tem aqui as espécies, né, que são organismos semelhantes entre si, e eles conseguem se reproduzir e gerar indivíduos férteis. Essa é a denominação de espécie. Indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma mesma área, a gente chama de população. E se eu tenho várias populações de espécies diferentes em um mesmo lugar, eu tenho uma comunidade. E o conjunto de várias comunidades que estão em um mesmo local e estabelecem relações, a gente chama de ecossistema. E vários ecossistemas juntos, a gente chama de biosfera. São todos os ecossistemas do planeta Terra junto. É o que a gente chama de biosfera. Então, vamos acabar por aqui nossa aula. Próxima aula, a gente vai falar dos componentes, das substâncias que compõem os seres vivos. Eu vou começar com você falando de água. Você bebe água? Qual a importância da água na nossa vida?
Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela na próxima aula, tá bom? Eu espero vocês, até logo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com a sua turma para ajudar todo mundo a tirar aquela nota maravilhosa. Curte lá nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Vá lá no nosso Instagram, que de vez em quando eu fico postando algumas novidades também, tá bom? Obrigada pela sua companhia e a gente se vê em breve. Um beijo e até logo!